Deus. Parte do texto nós já lemos nesse momento da dedicação. Vamos ler mais alguns versículos. 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, versículo 18 até o versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 22. A palavra de Deus diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido antes ainda da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. De coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Podem sentar, irmãos. Como nós já temos mencionado outras vezes, esse texto da Palavra de Deus nos lembra que nós fomos resgatados por Cristo. A palavra que aparece aqui como resgatados significa literalmente o preço de um escravo. O preço pago para libertar um escravo. Na nossa história tem algo parecido. Alguns escravos que os senhores eram mais assim, vamos dizer, mais bondosos um pouco, que resgatavam a si mesmos. Alguns escravos, era comum isso nas cidades maiores, alguns escravos comerciavam para os seus senhores, vendiam coisas, a serviço dos seus senhores. E eles permitiam, alguns deles permitiam que os escravos tirassem uma pequena comissão para si mesmos. E eles iam juntando esse dinheirinho, juntando durante muito tempo, e depois de muito tempo podiam pagar o preço que eles valiam, como escravos. Podiam pagar o preço e comprar a sua alforria, deixavam de ser escravos. Também onde havia minas de ouro, havia alguns escravos que faziam isso com o ouro da mina, que ficava impregnado em suas roupas, em seus cabelos, em seu corpo. Eles eram inteligentes, quando iam tomar banho, davam um jeito daquele ouro, daquele pozinho de ouro, daqueles fragmentos serem filtrados. Lá em Ouro Preto tem uma igreja que foi construída pelos negros com esse dinheiro do ouro que ficava no corpo deles, as pequenas partículas que eles iam juntando durante muito tempo. E muitos, com essas partículas de ouro, o dinheiro do ouro que ficava no corpo deles,
conseguiram também comprar a sua alforria. Agora, o que a Bíblia fala aqui é de um resgate que seria impossível. O nosso preço é muito alto, não dá para pagar, porque é a dívida do pecado. A Bíblia deixa muito claro que nós temos uma dívida que não há como pagar, uma dívida com Deus, que não há como pagar, que é a dívida do pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e a Bíblia diz que a única justa retribuição para o nosso pecado é a morte, não só a morte física, mas quando a Bíblia fala que o salário, a justa retribuição para o pecado é a morte, se refere à morte espiritual, separação eterna de Deus. Separação eterna de Deus em sofrimento. Hoje essa ideia do pecado, ela é muito minimizada ou até mesmo banida. Repararam nisso? Não se fala mais em pecado. Tudo é permitido. Tudo depende hoje do que é politicamente correto, né? Que é politicamente correto. Então, o que se diz hoje? Você não está prejudicando outra pessoa, vale tudo. Há muitos anos atrás, essa tendência já começou. Muitos anos atrás, um cantor famoso gravou uma música que dizia: não existe pecado desse lado de baixo do Equador. E é essa ideia mesmo, vale tudo. Aí, inclusive, quando você fala, não, olha, está errado, não pode isso, aquilo, outro, aí te taxam logo de quê? Fundamentalista, fanático religioso, retrógrado, preconceituoso. Você é um preconceituoso, né? Dizem logo isso. Mas não é assim, não. Deus estabeleceu limites. A nossa noção do que é certo, do que é errado, a nossa noção do que é bom, do que não é, a nossa noção do que é pecado, do que não é, não vem, presta atenção, não vem do ser humano. Não é o ser humano que estabelece esses referenciais. Essa noção vem de Deus. Esses limites, esses parâmetros éticos, morais, vêm de Deus. Ele é o nosso Criador. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que está de acordo com o caráter dele, que é perfeito. E é esse o referencial do certo, do errado, é o caráter de Deus. Na palavra de Deus, Deus diz o seguinte: sede santos, como eu sou santo. O referencial, portanto, é o próprio caráter de Deus. E nós somos pecadores, porque nós resolvemos viver conforme a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus é perfeitamente justo, totalmente justo, e o pecado é uma ofensa terrível a Deus. O pecado é transtornar tudo que Deus fez. O pecado é transtornar tudo que Deus planejou. É o caos total. E, portanto, ofensa total a Deus. E o pecado só traz condenação. E nós não temos como pagar o preço do pecado, senão com a nossa própria condenação eterna.
Mas a Bíblia também diz que Deus é amor. Olha, a Bíblia não diz que Deus ama. Mais do que isso, a Bíblia diz que Deus é amor. E Deus conciliou a sua justiça com o seu amor, providenciando para que esse preço, essa condenação pelo nosso pecado, fosse paga por alguém sem pecado. Porque somente alguém sem pecado poderia sofrer o nosso castigo, pagar o preço da nossa condenação. Mas todos nós somos pecadores. O que Deus fez? Fez com que Jesus sofresse o nosso castigo. Aqui o apóstolo Pedro ele faz alusão também à prática da religião dos israelitas. A revelação de Deus foi progressiva e Deus ia preparando a mente do povo para o que ele ia fazer, para que o povo entendesse. Então, já no início do povo de Israel, o que Deus mandou que eles fizessem? Que eles sacrificassem o quê? Um cordeiro, pelo pecado deles. Aquele cordeiro morrendo pelo pecado deles, já representando que viria um dia alguém que morreria pelo pecado de cada pessoa. E apóstolo Pedro aqui faz alusão dizendo que foi o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que fez isso, né? João Batista, a gente vê isso no Evangelho de João. João Batista apontou para Jesus e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o apóstolo Pedro, ele estava presente nessa ocasião, ele viu e ouviu isso. Apóstolo Pedro viu quando o Senhor Jesus foi preso. Apóstolo Pedro viu o Senhor Jesus Cristo dar a sua vida por nós. Apóstolo Pedro participou antes disso, né, antes desses acontecimentos. Apóstolo Pedro participou, estava ali entre os discípulos, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, anunciando a sua morte iminente. Apóstolo Pedro viu o Senhor Jesus ressuscitado. E ele diz aqui que nós fomos resgatados não com prata ou ouro, que são coisas corruptíveis, que não pagam o preço do nosso resgate, não pagam, né? Mas diz que ele nos resgatou com o quê? Com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito. Cordeiro do sacrifício tinha que ser perfeito, sem defeito algum, né? Cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo pagou o preço do nosso resgate, o nosso resgate do pecado. Quem vive no pecado vive numa vã maneira de viver. Diz aqui: fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Uma maneira de viver sem sentido, uma maneira de viver passageira, que no fim só leva ao sofrimento eterno. Tantas pessoas vivendo assim, não é? Tantas pessoas vivendo a vida à sua própria maneira, uma existência vazia, uma existência sem significado, que as pessoas tentam encher de todas as formas possíveis de prazeres, para ver se dão algum significado. As pessoas se atiram ao consumismo. Compram como se isso fosse preencher suas existências. E agora, na época do Natal, isso fica tão evidente, né?
As pessoas recebem o seu 13º ou juntam algum dinheirinho durante o ano e essa época do Natal se atiram às compras. E compram. Esse ano não estão comprando muito, está aí a crise, né? O dinheiro está curto, muita gente até com medo. Mas, na medida do possível, compram. E, se não compram, se lamentam porque não podem comprar. Há pessoas que, quando estão com problemas... Eu conheci uma pessoa que inclusive, falou abertamente para mim: ah, pastor, é uma solução muito boa. Quando eu estou com problema, dou uma volta no shopping, compro um monte de coisa, vou para casa feliz da vida. Tentam preencher suas existências comprando. Olha, esse estilo de vida do pecado, vivendo por conta própria, longe de Deus, é uma vã maneira de viver, sem sentido, vazia e passageira. Um dia a vida termina, a pessoa vai estar diante do seu Criador, e aí? Para prestação de contas, e aí? O que vai dizer para Deus? Nada, não há nada a ser dito. Mas Jesus Cristo é quem nos resgata dessa vã maneira de viver, e Ele nos resgata com um único preço que poderia ser pago, o seu próprio sacrifício na cruz. Ele se fez homem e, como homem sem pecado, pôde levar o nosso castigo sobre si para nos livrar do pecado, da condenação, dessa vã maneira de viver. E aí Ele nos resgatou para uma nova vida, uma vida plena. A vida plena, a vida que satisfaz, a vida completa que Deus planejou para nós, nós só encontramos em Cristo, resgatados por Ele. Vejam que o apóstolo Pedro continua falando do sacrifício de Cristo. E no versículo 21, ele fala que Cristo ressuscitou e nos deu uma fé e esperança. Fé e esperança verdadeiras. Fé e esperança voltadas para Deus. Fé e esperança de que, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Olha, esse é o maior problema do ser humano. Essa questão da eternidade. E as pessoas hoje não pensam nisso. As pessoas hoje estão completamente alienadas. Todos nós estamos caminhando para a eternidade, não tem jeito, ninguém fica aqui para sempre. Ah, eu sou jovem, isso vai demorar bastante. Vai nada. Eu era bem jovem, eu sinto como se fosse há pouco tempo atrás. Mas é inexorável isso. A gente vai caminhando. O tempo vai passando. E vai deixando suas marcas. E vai chegar a nossa hora. Hoje a longevidade é bem maior, por causa dos progressos da ciência, da medicina, etc. A longevidade é maior, sim, mas vai chegar a hora. Todos nós estamos caminhando para a eternidade. Como dizem alguns, a fila está andando. E as pessoas vivem sem pensar nisso. Uma vez eu estava fazendo um estudo bíblico evangelístico numa casa, e tinha uma senhora bem idosa, aparentava ter assim, eu não perguntei a idade dela, claro, mas aparentava ter assim mais de 90 anos. Bem idosa mesmo. Aí estava no estudo bíblico evangelístico e tal, eu perguntei, quantos aqui
não gostam de pensar na morte? Quantos aqui não gostam de pensar na morte? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo. Menos aquela senhora. Eu falei para ela: a senhora não tem medo da morte, não? Falou assim: ó, pastor, é que a maneira que o senhor colocou a pergunta, eu não levantei a mão, sabe por quê? Eu nem penso na morte. Eu nem penso na morte. E é assim que muitas pessoas hoje fazem. Vão se distraindo, vão se alienando com muitas coisas, né? E evitando pensar nesse assunto tão desagradável. Quando a gente vai a um sepultamento, a gente observa que está todo mundo consternado. Até mesmo quem não era próximo, quem não era tão amigo assim do falecido ou falecida. Porque a consternação não é só a tristeza por quem partiu. A consternação é porque as pessoas são confrontadas com a morte. As pessoas são confrontadas com o que vai acontecer com cada um de nós. Olha, esse é o maior problema de cada ser humano. Precisa ser resolvido. E só Jesus resolve. E ele deu prova disso ressuscitando. Apóstolo Pedro fala aqui que Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Jesus de fato ressuscitou, e isso é algo fantástico, espetacular, não há adjetivos possíveis, né? Uma pessoa, ao terceiro dia, ressuscitar. Ao longo da história aconteceram casos de pessoas catalépticas. É uma doença que a pessoa tem um surto, um ataque que fica igual morto. A respiração fica imperceptível, as batidas do coração. Não é? Por isso que foi inventado o velório. Porque se a pessoa não tivesse morta, se fosse um caso de catalepsia, durante o velório a pessoa acordava. Já pensou? Meia-noite, bate o relógio, às 12 bataladas. Aí o defunto senta. O que você faz? Sai correndo. Não faz isso. Não faz isso, era catalepsia. Hoje os médicos têm como comprovar que a pessoa realmente morreu. Por isso tem o atestado de óbito, né? Mas o caso de Jesus não foi catalepsia, não. Ele ficou um longo período no túmulo. De sexta-feira antes do escurecer, na sexta-feira, até o raiar do dia do domingo. Estava morto realmente. Inclusive os soldados romanos atestaram isso porque furaram o lado de Jesus com uma lança. E saiu já o líquido que tomou conta dos seus pulmões, né? Que não era só sangue, eles disseram na descrição desde a época, água e sangue. Estava morto mesmo. Ainda furaram o lado dele para comprovar. E ressuscitou. E algo tão espetacular, algo tão fantástico, que dividiu a história em antes e depois de Cristo. E a narrativa dos evangelhos diz que os romanos ainda tentaram subornar os guardas
para que eles dissessem que os judeus, os discípulos, roubaram o corpo de Jesus. Algo tão verdadeiro que as autoridades romanas queriam desmentir e subornaram pessoas para contar uma história diferente. Jesus realmente ressuscitou e causou um impacto profundo na história, antes e depois de Cristo. E aí nós podemos ter essa fé, essa esperança na ressurreição, na vitória sobre a morte. Esse grande problema do ser humano, nós podemos, por Jesus Cristo, nós temos a solução, Ele nos dá a vida eterna. Jesus, lá no Evangelho de João, ele declarou que Ele nos dá a vida eterna e ninguém poderá tirar, ninguém poderá tomar, porque Ele sofreu o castigo pelo nosso pecado. Sofreu o castigo pelo nosso pecado. Isso é uma dádiva de Deus que nós não merecemos. É graça de Deus, é favor imerecido. É Deus quem quer dar a todo aquele que crê, a todo aquele que confia. E todo aquele que crê, todo aquele que confia, se arrepende de seus pecados. Jesus nos resgatou da vã maneira de viver para a vida eterna. E nós podemos viver firmados nessa fé, nessa esperança, que é Deus quem nos dá. E Ele nos resgatou também para uma vida de santidade. Olha aí o versículo 32. Já que tendes purificado o quê? As vossas almas na obediência à verdade. Nós cremos em Cristo, nós nos arrependemos de nossos pecados e Ele nos purifica para nós realmente obedecermos à verdade, para nós realmente obedecermos à palavra de Deus, termos uma vida agora não mais de obediência ao nosso próprio ego, mas uma vida agora de obediência a Deus, à verdade, à palavra de Deus, uma vida de santidade. Há um evangelho falso sendo amplamente divulgado, pregado, anunciado, que põe a santidade de lado. O evangelho da prosperidade, o evangelho da autoajuda, que se oferece somente para resolver problemas terrenos, se oferece para o indivíduo oferecer seus problemas, para o indivíduo estar bem consigo mesmo, e que não aborda o problema do pecado, não mostra que Cristo é a solução para esse problema, e que não mostra que nós só somos felizes se realmente vivemos em santidade, cumprindo os propósitos de Deus. As pessoas que mais se atiram ao pecado são as pessoas mais infelizes. E o triste é que às vezes tem crente que fica com inveja. Ah, que pena que eu sou crente. Aquele cara, puxa, aquele cara faz isso, aquilo, outro. Aquele cara que é feliz. Meu pai foi barbeiro na sua juventude. E ele conta que era a barbearia do meu avô. E ele conta que havia uma frequência lá muito grande de bêbados. Havia um botequim próximo e aqueles bêbados resolviam se reunir, não sei porque, na barbearia. E eles viam muita coisa ali daqueles bêbados, às vezes até algumas coisas divertidas. E um daqueles bêbados, a família conseguiu fazer com que aquele bêbado ficasse sem beber. E ele estava lá na janela, meio triste, porque não podia beber, a família não deixava. E foi passando um bêbado pela rua, cambaleando, fazendo aquelas coisas
ridículas, né? Aí um dos familiares daquele bêbado que estava sóbrio falou para ele: olha lá, fulano, olha só, está vendo como é que você fica quando bebe? Está vendo como é que é a sua situação quando você bebe? E aquele bêbado que estava sóbrio, cheio de inveja, falou assim: é mesmo, lá se vai uma alma regalada. Lá se vai uma alma regalada. E olha, tem crente que olha para o pecador e pensa a mesma coisa. Lá se vai uma alma regalada. Alma regalada coisa nenhuma. Alma com grande vazio dentro de si. Nós só somos realmente felizes quando cumprimos os propósitos de Deus, quando resgatados por Cristo, nossas almas purificadas por Ele, né, nós podemos obedecer à verdade, nós podemos realmente viver a palavra de Deus, podemos viver em santidade segundo os propósitos de Deus, segundo a vontade de Deus. Foi para isso que Deus nos criou. E nós somos realmente felizes, nós somos realmente completos quando realmente vivemos segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus. Jesus nos resgatou para isso. Nisso consiste a vida plena, em obedecermos à vontade de Deus. Isso é que nos traz real felicidade. Isso que nos traz a real felicidade. Por fim, meus irmãos, Cristo nos resgatou também para uma vida plena de amor fraternal. Deus é amor. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. O amor de Deus precisa estar voltado para nós, Ele é amor. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa vida só é plena quando nós nos amamos. A pessoa egocêntrica, no pecado, o seu amor não é completo. O seu maior amor é voltado sempre para si mesmo. É um amor carnal. É um amor que ainda está contaminado para o pecado. Jesus disse que nós devemos amar até aos nossos inimigos. Será que sem Cristo nós somos capazes disso? Não. Sem Cristo, o amor é imperfeito, é incompleto. Com Cristo, nós somos completos, amando de maneira verdadeira. Vejam o que diz aqui: amor fraternal não fingido. Amor fraternal não fingido. Podemos amar de maneira verdadeira, como Deus planejou no início que nós nos amássemos. Cristo nos resgatou para isso, uma vida plena também de amor verdadeiro. Amor que está voltado para o outro. Amor que não está esperando retorno. Amor que não espera retorno. Amor que está preocupado em amar e pronto. Amor que está preocupado em fazer bem ao outro e pronto. Amor que está preocupado em perdoar e pronto. Estamos vivendo esse amor? Cristo nos resgatou para vivermos esse amor fraternal não fingido. Apóstolo Pedro diz aqui, ele conclui dizendo: de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. De coração amai-vos ardentemente
uns aos outros. Nós estamos nos amando assim? Será que eu tenho mágoa de alguém? Não perdoei? Ah, pastor, que isso? Eu perdoo, mas não esqueço. Será que eu estou guardando mágoa de alguém? Às vezes fazem cada uma com a gente, né? Que dói um bocado. Mas a gente tem que chegar diante de Deus. Não, meu Deus, está doendo muito, eu estou muito magoado com fulano, eu quero perdoar. Me ajuda, me capacita isso. E Deus ajuda realmente, Deus apaga a mágoa do nosso coração. Deus realmente nos enche de verdadeiro amor. Será que meu irmãozinho está precisando de ajuda? E eu digo simplesmente para ele, vou orar por você. Tiago falou que quem faz isso não tem a verdadeira fé. Vê o irmão nu, ou seja, precisando de roupa, vê o irmão com fome, vê o irmão numa dificuldade terrível. E não se dispõe a ajudar, não é? Vou orar por você. A resposta à oração que você vai fazer pelo seu irmão em dificuldade, a resposta a essa oração é você mesmo. Então, para que você vai orar? Você tem que fazer alguma coisa pelo seu irmão. Você tem que fazer alguma coisa. Pastor, que heresia, está dizendo para não orar? Não, estou falando com base na Bíblia. A gente ora, pede a Deus o que a gente não pode fazer. Eu posso ajudar meu irmão, eu sou a resposta da oração. Para que eu vou orar? Será que o nosso amor fraternal é verdadeiro? Não é fingido? Preconceito. Né? Aquele irmão ali não é do meu nível. Graças a Deus isso não existe entre nós. E nem deve existir. É um pecado terrível. Né? Aquele irmão ali não é do meu nível. Eu tenho curso universitário e ele mal sabe ler. Ah, aquele irmão ali não é do meu nível. Aquele irmão ali, aquela irmã é diarista e eu sou empresário. Aquele irmão ali, ele é de outra cor. Que coisa horrível, que coisa terrível. Graças a Deus não existe isso no nosso meio. Nem deve existir. Quem ama de verdade, amor fraternal, verdadeiro, não fingido, não tem nada disso. Todos nós somos pecadores, todos nós somos totalmente iguais. Todos nós somos pecadores. Deus ama a todos nós, apesar de nós sermos pecadores, tanto que Ele mandou Jesus para nos resgatar. Né? Jesus morreu por todos nós. Então não há ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém pior do que ninguém. Nada deve ser barreira, nada deve ser obstáculo a um amor verdadeiro, não fingido e ardente, intenso. É assim que nós precisamos nos amar. Né? Gostamos de cantar. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. Ou então aquele cântico. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado. Aí a gente se abraça, né? Faz aquela marolinha para lá e para cá abraçado, né? Chora, se abraça e tal. É muito bom, é gostoso isso.
mas tem que ir muito além disso. Amor fraternal, verdadeiro, que se mostra nas horas difíceis, e coisa maravilhosa, a mídia não divulga. Nos momentos de necessidade, de tragédia, como o povo de Deus se mobiliza? É amor, não é? É amor. Essa tragédia que teve lá em Minas, da represa de rejeitos de mineração que rompeu, os evangélicos se mobilizaram antes do governo. O governo demorou um pouquinho. Antes disso, os evangélicos já estavam chegando, especialmente os batistas, da Convenção Batista de Minas Gerais, né? E ficaram lá um longo período. Alguns da Convenção Batista Carioca também foram para lá, da Convenção Batista de São Paulo, da Convenção Batista Fluminense, alguns também foram. O amor não fingido se mostra nessas horas de necessidade. Então, meus irmãos, Cristo nos resgatou para isso. Amor fraternal, não fingido, né? Ardente. E olha, quando nós vivemos esse amor, a nossa vida é plena. Nós nos sentimos realmente completos, porque Deus é amor, e Deus nos criou para amarmos verdadeiramente. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor enquanto celebramos